Em 1953, um arquiteto construiu uma maquete de uma cidade imaginária. Em 1975, a cidade ao redor do estúdio dele era idêntica à maquete, rua por rua, edifício por edifício, inclusive uma rua que ele nunca havia projetado. Renato Câmara era arquiteto em São Paulo. Em 1953, durante uma crise criativa, passou 3 meses construindo uma maquete detalhada de uma cidade que chamou de Cidade Sem Nome. Ruas, quarteirões, edifícios, praças, até detalhes de fachada. Não era projeto de nenhum cliente, era um exercício pessoal. Ao terminar, colocou no estúdio como decoração e nunca mais trabalhou nela. Vivia num bairro em expansão da zona sul de São Paulo. Em 1961, o filho de Renato voltou de uma viagem ao exterior e visitou o estúdio do pai. Olhou pela janela para o bairro e olhou para a maquete. Chamou o pai. A rua em frente ao estúdio havia sido alargada e arborizada, e ficava idêntica à rua principal da maquete. Renato disse que era coincidência. O bairro era novo, as tendências urbanísticas eram similares. Em 1967, o filho voltou. Mais 3 ruas correspondiam. Em 1971, 7. Em 1973, o quarteirão inteiro ao redor do estúdio era idêntico à maquete de 1953. Um urbanista da USP foi chamado em 1974 para analisar o caso. Sua conclusão: Renato havia absorvido inconscientemente tendências de planejamento urbano da época, e a cidade havia se desenvolvido seguindo as mesmas lógicas. Plausível. Até o urbanista notara a maquete em detalhe. Havia um edifício de esquina com uma característica arquitetônica específica. Janelas trapezoidais em gradação descendente. Esse elemento nunca havia existido em São Paulo. Em 1974, estava sendo construído a 3 quarteirões do estúdio. O projeto havia sido aprovado em 1972, por um arquiteto que nunca havia visto a maquete. Um urbanista da USP foi chamado em 1974 para analisar o caso. Sua conclusão: Renato havia absorvido inconscientemente tendências de planejamento urbano da época, e a cidade havia se desenvolvido seguindo as mesmas lógicas. Plausível. Até o urbanista notara a maquete em detalhe. Havia um edifício de esquina com uma característica arquitetônica específica. Janelas trapezoidais em gradação descendente. Esse elemento nunca havia existido em São Paulo. Em 1974, estava sendo construído a 3 quarteirões do estúdio. O projeto havia sido aprovado em 1972, por um arquiteto que nunca havia visto a maquete. O filho de Renato foi até a prefeitura verificar o processo de aprovação da rua. A abertura havia sido solicitada por moradores do quarteirão em 1973, antes da morte do pai. O processo tramitou normalmente. Ao ser inaugurada em agosto de 1975, a subprefeitura decidiu nomear a rua em homenagem a um arquiteto local falecido que havia contribuído para o planejamento do bairro. O filho leu o nome na placa de inauguração. Era o nome do pai. A rua que Renato havia projetado na maquete em 1953 havia sido construída com o nome dele. O filho voltou ao estúdio e olhou para a maquete pela última vez. A pequena rua diagonal estava lá, como sempre esteve desde 1953. Sem nome, sem placa, só a rua. Mas o filho notou algo que nunca havia notado antes, algo que só fazia sentido agora. Na maquete, na esquina daquela rua, havia uma figura humana minúscula em escala. A única figura humana em toda a maquete. De pé, olhando para a rua com seu nome. Renato projetou essa cidade, ou a cidade foi projetada para ter o nome dele.